Muito bem, gente, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui já iniciando o nosso estudo bíblico de hoje. Daqui a pouquinho vou só compartilhar aqui, verificar se está tudo certinho, o áudio. Então, graças a Deus por tudo. E vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Domingo eu preguei sobre este mesmo tema, sobre a esperança. E eu quero ler aqui o versículo, os dois versículos que são a base do nosso estudo bíblico, que são o tema principal. Foi baseado neles que veio esta inspiração aqui para ministrar sobre este tema, sobre a esperança. Que está em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, e eu vou passar a ler agora. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como a âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então aqui, meus queridos, esta âncora que é a esperança, ela penetra até o interior do véu. E o escritor aos Hebreus fala logo no outro versículo, no versículo de número 20, ele diz que foi onde Jesus entrou por nós, como nosso precursor, ele foi adiante de nós. Então, amados, esse véu que a esperança penetra, que vai até ele, lá para dentro do véu, faz referência ao tabernáculo do Velho Testamento, que tinha aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos, onde estava a presença de Deus, Contudo, aquele tabernáculo ele era apenas uma representação de um tabernáculo existente no reino celestial, que é o próprio reino de Deus. Então Jesus ele penetrou no véu verdadeiro, ele penetrou diante de Deus como nosso precursor, para ser o primeiro, para levar a sua igreja até Deus. Jesus ele rasga o véu, Deus ali rasga o véu, exatamente porque o caminho até a presença de Deus, esse caminho foi aberto através de Jesus Cristo. Só que esta salvação, ela não é uma salvação que está totalmente completa. Ela foi completa em Cristo, onde, através da obra de Cristo, Deus nos salva. Contudo, esta realidade da nova criatura, ela é uma realidade espiritual, que a gente vai tendo o entendimento renovado para experienciar, para experimentar essa realidade pela fé. Ainda não é uma realidade material, seu corpo ainda não foi transformado, seu corpo ainda é um corpo pecador, nós ainda estamos em fraqueza, nós ainda sofremos, nós ainda estamos susceptíveis a pecar, nós ainda podemos adoecer e nós ainda podemos experimentar a morte física. Por quê? Porque esta obra de salvação ainda não foi completa. Contudo, em espírito, ela já foi completada, Jesus ele já entrou diante de Deus por nós. Só que, como nós vivemos ainda no mundo caído, nós ainda temos nossas fraquezas, nós ainda, somos fracos, é necessário uma âncora, é necessário algo, uma ligação que nós precisamos ter com esta realidade que há de vir. Então, a esperança bíblica, ela é esta âncora. A esperança bíblica é este vínculo que nós temos com aquilo que Jesus fez. A esperança é a âncora que penetra até o lugar onde Jesus penetrou, que é o Santo dos Santos, verdadeiro, não aquele tabernáculo, mas a própria, os céus, a própria presença de Deus, o lugar do trono de Deus. E a nossa esperança é uma expectativa de que nós temos, de que nós estaremos lá
nesse Santo dos Santos para sempre, por toda a eternidade, com os corpos transformados. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, e isso será para toda a eternidade. Desta forma, quando nós vivemos nessa expectativa, nessa esperança bíblica, nós podemos nos alegrar, né, desfrutar já das primícias desta alegria e desta paz que nos aguardam para sempre. Nós já temos essas coisas, nós já temos alegria, nós já temos paz. Contudo, tudo isso há um combate, né? Há um combate carne versus espírito, realidade material versus realidade espiritual, e muitas vezes nós sofremos, né? Eu não sou super crente, eu sou uma pessoa que tem minhas fraquezas, já sofri muito, mas eu lembro que o próprio Jesus Cristo, não tendo pecado, né, Deus em forma humana, Jesus chorou, Jesus sentiu medo, ele se apavorou quando foi lá no Getsêmani. A Bíblia diz que ele teve medo, ele mesmo diz: a minha alma está angustiada até a morte. Então, se o próprio Jesus Cristo se angustiou, se ele pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, né? Jesus não foi para a cruz assim, sorrindo, né? Que coisa boa, uma cruz maravilhosa para eu sangrar lá até morrer. Jesus não foi assim. Ele foi sofrendo, ele orou, ele buscou ao Pai, buscou poder, buscou força. E Jesus, ele teve sim algum tipo, né, uma esperança, porque ele sabia que aquilo ali, aquela cruz onde ele carregaria os nossos pecados, as nossas doenças, não era o fim, havia algo depois, ele iria levar-nos com ele para a eternidade. Então Jesus também foi movido de esperança. Queridos, eu quero agora, vamos falar um pouco sobre esta esperança, né? O Deus da esperança. Deus é aquele que comunica a esperança para nós. A gente vai usar muito o livro de Romanos, porque o livro de Romanos é um livro que nos traz muita esperança. Né? Aqui no versículo 13, vamos ver aqui, Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Este versículo ele é muito rico, ele é muito interessante, ele é muito importante, porque ele mostra que a esperança ela vem de Deus. É Deus que nos concede esta esperança bíblica. Esta esperança bíblica, como eu sempre enfatizo e sempre digo, onde quer que eu vou, estou pregando sobre esperança, e eu sempre tento mostrar para as pessoas que a esperança bíblica não tem nada a ver com a esperança do mundo. As pessoas do mundo elas têm esperança, elas têm expectativas. Contudo, a esperança no mundo ela é a última que morre, mas ela morre. Mas a esperança que Deus nos dá, pela sua palavra, pela promessa e pelo Espírito Santo, esta esperança bíblica ela nunca morre, porque, como Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus ela não pode mentir, Deus não pode mentir, então a sua palavra não pode falhar. Por isso, a esperança bíblica ela é uma esperança que nunca morre. E por isso, ela pode nos comunicar, e deve nos comunicar, gozo, que quer dizer alegria, quando nós andamos nessa esperança bíblica, sabendo que o que Deus prometeu, Ele há de cumprir, e nós podemos nos alegrar na esperança. E isso é o que a Bíblia diz, né? Com a esperança vem gozo e vem paz. A paz, ela é estabelecida em nosso coração quando nós andamos em esperança. Por isso é que lá em 1 Coríntios capítulo 13, no último versículo, quando o apóstolo Paulo fala que agora permanecem essas três, né? A fé, a esperança e o amor, ele está ali citando as três maiores virtudes que Deus nos comunica através da sua palavra, sempre a palavra e o Espírito, né? Através dos quais Deus
ele nos comunica as suas, né, a sua natureza, né, as suas virtudes. Deus é o Deus que nos dá esperança através da sua palavra. A fé, a esperança e o amor são as três principais virtudes que Deus nos comunica através da sua palavra. Então a esperança ela está no top 3, porque através da esperança Deus nos comunica, nós podemos desfrutar também de alegria, verdadeira alegria e verdadeira paz. Inclusive eu preguei sobre isso domingo lá na Igreja Nova Unção, na sede, e queridos, eu citei, não vou citar aqui neste momento, mas em Lucas, né, lá no sermão profético, quando Jesus vai falar sobre a sua vinda, se eu não me engano é Lucas no capítulo 21, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, Lucas no capítulo 21, mas eu não vou ler agora, porque eu pretendo ainda talvez falar sobre isso aí, se tiver tempo. Jesus mostra que nos últimos tempos as pessoas desmaiariam de terror com a expectativa das coisas que estariam por vir. O mundo está na expectativa de que algo ruim vai acontecer. O mundo ele está se debatendo em ansiedade. A ansiedade e a depressão são males que estão explodindo na vida das pessoas. Hoje, dificilmente alguém com uma certa idade não toma remédios antidepressivos ou ansiolíticos. Exatamente porque a depressão, a ansiedade está tomando conta das vidas. Isto é profético. E imediatamente após este versículo, que Jesus avisa essas coisas, Jesus diz que aí se verá o sinal do Filho do Homem. Então Jesus profetizou que nos últimos tempos, um pouco antes da volta dele, o mundo estaria em uma expectativa, ou seja, uma esperança negativa, uma esperança ruim, que tem nos atingido, infelizmente, né? Nós temos, quando a gente não coloca o foco, quando a gente não coloca o alvo nas coisas de Deus, na palavra de Deus, né? E a gente coloca a mente, coloca nosso foco, nosso alvo nas coisas do mundo, nas notícias do mundo, quando a gente tira os olhos da palavra, nós vamos também começar a temer, nós vamos começar a enfrentar, né, dificuldade em andar em alegria, em andar em verdadeira paz, ok? Mas a esperança bíblica, ela realmente nos comunica alegria, gozo e paz. Deixa eu voltar aqui para o livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Então, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos comunica a verdadeira esperança. A esperança bíblica, ela não é esta esperança baseada nas circunstâncias, ela é baseada na palavra de Deus e no poder de Deus, que é o Espírito Santo. Ok? Então é uma diferença gigante, não é? Quando se fala em esperança, eu já vi até pastores meio que criticarem a esperança, tipo, fazer um comparativo entre a fé e a esperança e dizer que a fé é melhor, que a esperança é uma coisa mais fraca do que a fé. Contudo, isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, certo? A esperança, ela é uma virtude que está entre as três maiores, conforme eu já falei. Vamos então voltar aqui para o capítulo 8, estamos em Romanos 15, agora vamos para Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Eu quero dar uma mastigada melhor aí nessa questão da esperança, o que é a esperança. Já vimos muita coisa, né? Nós vimos algo extremamente importante, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? Eu já expliquei que esse verbo esperar é o verbo grego elpizo, que vem de elpis, que é esperança. Elpizo quer dizer ter esperança, e elpis quer dizer expectativa. Então a esperança bíblica é uma expectativa. Você fica esperando confiantemente, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Ok? Mas esta esperança é colocada pela palavra de Deus e
e pelo Espírito Santo, não é uma esperança baseada em coisas naturais. Você deve entender isso, tá bom? Não crie expectativa, não tenha esperança nas coisas deste mundo, nas coisas naturais. A esperança que vem de Deus, ela é uma esperança sobrenatural, baseada na palavra de Deus. Nós vamos ver isso aqui. No Romanos 8:24 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? A esperança, ela é uma expectativa, obviamente, de algo que você não está vendo ainda. Assim como a fé. A fé é uma certeza, ela é uma prova de coisas que não se veem. Para você andar em fé, você tem que andar baseado na palavra e não naquilo que você está vendo. Assim também é a esperança bíblica. Se você está vendo a coisa, então você não precisa de fé, nem precisa de esperança, né? Você já está vendo. A esperança bíblica, ela é baseada na palavra de Deus, na coisa invisível da palavra, certo? No versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Eu queria explicar esse versículo aqui. Eu mesmo não entendia bem o sentido dele, até que eu meditei bastante nesses dois versículos, estudando para esse estudo bíblico, e chegou à luz. O que o versículo está dizendo, o que o apóstolo Paulo aqui pelo Espírito Santo está falando, é que quando você deposita a sua esperança, a sua expectativa sobre a palavra de Deus, esta esperança, ela te comunica uma tranquilidade, que é a paz, e ela permite que você se alegre, sabendo que você está esperando um pouco de tempo, mas aquilo que há de vir virá, não tardará, e você terá a promessa cumprida. Então você consegue se alegrar na esperança. Como você, pela esperança que Deus te dá, você consegue se alegrar e você consegue ter paz, desta forma você consegue esperar a coisa com paciência. Irmãos, eu quando falo isso, eu falo para mim mesmo, porque eu sou uma pessoa, quem convive comigo, minha esposa, o pessoal mais próximo aí, até do Ministério Águias, o pessoal sabe que eu não sou uma pessoa naturalmente paciente. Eu tenho realmente dificuldade em esperar as coisas. Eu não gosto de fila, A gente fazia a nossa feira do mês aqui, a gente fazia no final do mês, como a maioria das pessoas fazem, e eu sofri muito. Teve uma vez que a gente passou 2 horas na fila, só na fila mesmo, esperando para pagar. E depois daquele dia, eu combinei com a minha esposa da gente fazer a feira no meio do mês. Então, a gente não gasta o dinheiro, que a gente recebe, geralmente no final do mês, início do mês seguinte, e a gente aguarda para fazer a feira do mês no período onde as filas são menores, que é a partir do dia 15 de cada mês. Então, eu faço de tudo o que eu posso para evitar fila, porque eu tenho dificuldade em esperar. Eu faço de tudo para não perder tempo esperando, não gosto de esperar. E eu vejo que a maioria das pessoas não gosta de esperar. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa era muito instantânea, tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido. Você quer saber uma coisa, você entra ali no Google, você pesquisa aquilo ali, você já sabe aquilo ali. As pessoas estão num frenesi, e isso tem provocado danos, As pessoas cada vez mais impacientes, não querem esperar. E há certas coisas, as leis de Deus, elas não mudam. A lei de Deus, conforme eu até ensinei na parábola do semeador, ela é imutável. A palavra de Deus, ela age como uma semente que precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa crescer, até que você veja os frutos dela. Há coisas que você precisa esperar anos para acontecerem. Então, é necessário paciência para se aguardar a palavra de Deus germinar, crescer e começar a dar fruto. É necessário paciência para que você herde as promessas que Deus
tem na sua palavra. Como é, meu querido e minha querida, que eu vou andar em paciência, talvez até por anos? Como foi que Deus fez com Abrão, que depois virou Abraão? Temos o exemplo de Abraão, né? Abraão, ele não é apenas o pai da fé, eu diria que ele é o pai da paciência, né? Porque ele passou 25 anos aguardando o cumprimento, o começo apenas do cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Aos 75 anos, Deus fez a promessa de que ele seria, feito pai aí de muitos, seria uma bênção para toda a humanidade, e Abraão não tinha nenhum filho ainda, só foi ter com 100 anos, 25 anos. Como é que Abraão conseguiu andar em fé durante 25 anos? Como foi que ele teve paciência para andar, esperar, por 25 anos? E a resposta está aqui. Eu acredito que a tradução ela não está muito bem feita, essa tradução aqui em Romanos 8, 24 e 25. Quando eu só pude entender realmente quando eu fui estudar sobre esperança. Certo? Então ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ele está falando da esperança. O verbo esperar aqui é exatamente o verbo ter esperança no grego, elpizo. Então, o que ele está dizendo aqui, quando você aguarda na esperança bíblica, quando você está andando em esperança bíblica, a esperança comunicada por Deus, dada pelo Espírito Santo, você consegue aguardar o cumprimento da promessa de forma paciente. Você consegue ser paciente estando em esperança bíblica, certo? Estou sempre falando bíblica para diferenciar da esperança do mundo. Então, isso quer dizer, esse versículo está mostrando, está nos revelando que para que possamos esperar com paciência, precisamos de esperança bíblica. A esperança bíblica, como eu já falei, ela é comunicada pela palavra de Deus, assim como foi na fé. Eu queria, amados, agora que a gente fosse lá para o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Algo tremendo aqui, né? Eu vou contextualizar como foi que Jeremias escreveu esse livro dele. Jeremias foi um profeta que sofreu muito, ele foi muito perseguido, porque ele profetizou contra, o pecado da nação de Israel, contra os reis, os príncipes, os sacerdotes. Então Jeremias não era bem visto, era um profeta bem chato mesmo, ele profetizava, profetizava de forma chata, vamos dizer assim, porque o povo realmente estava em pecado. E Deus estava ali usando Jeremias para advertir o povo de que haveria sim um juízo, de que viria morte e destruição por causa do pecado do povo. Então Jeremias, ele sabia que aconteceria aquilo, ele desejava o arrependimento, que o arrependimento chegasse ali na liderança de Israel, mas o arrependimento não chegou. A nação de Israel foi atacada pelo Império Babilônico, foi destruída sem misericórdia, a cidade foi destruída, os jovens foram levados cativos. Então Jeremias, ele testemunhou aquilo que ele havia mesmo profetizado, mas ele não desejava aquilo ali. E você imagina, eu queria que você tentasse se colocar no lugar de Jeremias. Eu moro aqui no bairro chamado Emaús, aqui na cidade de Parnamirim. É um bairro muito pacato, é um bairro onde assim, geralmente as pessoas se conhecem umas às outras. Quando eu vou comprar pão ali com a minha esposa, eu vou passando e tudo bom, aí passa por outro, tudo bom, como vai? Então, são pessoas conhecidas, você sabe onde tem cada coisa. A gente vai na padaria, a gente gosta do pão daquela padaria aqui de Emaús, é uma bênção, meu irmão. Se você vier aqui para Emaús, eu vou levar você lá.
Mas, enfim, a gente já está aqui acostumado, você tem, né, familiares, tem irmãos em Cristo, tem amigos e tem, né, toda a sua vida ali, né, e por mais que Jeremias morasse em um país que tivesse se afastando de Deus, mas eram os familiares deles, dele, né, era a nação que ele morava, era o idioma que ele falava, era a comida que ele comia, as comidas tradicionais. Ele celebrava as festas, né, tradicionais ali de Israel. Então, irmãos, quando veio a destruição sobre Jerusalém, sobre Israel, aquilo deixou Jeremias muito triste, muito abalado. Você já imaginou se, né, todas as casas ao seu redor, o seu bairro fosse destruído, né, o local que você frequenta, né, os restaurantes que você frequenta, imagine se fosse tudo destruído. Imagine a padaria que você vai lá comprar o pão, aquilo fosse destruído, o padeiro foi levado preso, né, os seus vizinhos foram mortos, seus familiares foram mortos, né, tudo isso diante dos seus olhos, a última coisa que você teria talvez fosse alguma esperança, né? Esse era o contexto do que aconteceu ali com Jeremias, uma situação arrasadora que deixou ele completamente arrasado. Ele vem falando isso aqui desde o capítulo 1, né? E estamos aqui no capítulo 3, e ele diz aqui, ó, no primeiro versículo: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor, falando da ira de Deus. Deixa eu ver mais para baixo. Aqui, na verdade, é o tempo todo. Aqui no versículo 14, por exemplo, ele diz: eu fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto. Ele diz aqui, olha só no versículo 18, isso aqui é tremendo, é algo terrível. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então Jeremias, o sentimento dele das coisas que ele estava vendo ao seu redor, era de desespero. Ele perdeu toda a esperança. Era o sentimento de angústia, de perda da sua força. Como é ruim, queridos, quando você está passando uma tribulação. Eu já passei por isso, inclusive mais de uma vez, já passei por tribulações onde eu me sentia fraco. Às vezes não era nem uma coisa física, era puramente mental, aquela tribulação terrível, onde eu não tinha forças, eu me sentia fraco, me sentia sem energia para nada, perdi as esperanças, né? Já passei por uma tribulação tão terrível que, né, uma doença muito forte. Eu até contei esse testemunho quando eu ensinei sobre cura, onde eu pedi a Deus para morrer. Quando você pede a Deus para morrer, é porque você perdeu todas as suas esperanças. E Jeremias estava nesse processo, né? Ele viu todas aquelas coisas e ele havia perdido a esperança, inclusive no Senhor. E sentiu, né? Isso aqui no versículo 19, ele diz: lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto, né, e do fel, né? Uma coisa bem ruim mesmo. A minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Certo? Então, nos momentos de dificuldade, momentos de tribulação, a visão, né, aquilo que a gente viu e ouviu, as circunstâncias ao nosso redor, eles vêm até a nossa mente e fazem com que a nossa alma fique abatida. A gente fique sem forças, fique para baixo, fique sem energia, fique desanimado. E aí é uma situação que vai tender a nos paralisar. Já passei por isso várias vezes. Mas olha só o que Jeremias finalmente fala no versículo 21, mesmo em meio a tudo isso, né? Jeremias, ele se lembra de fazer alguma coisa. No versículo 21 ele diz assim, ó: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Esse versículo ficou muito conhecido através daquela música Deus de Amor,
do diante do trono, onde ela diz: quero trazer à memória aquele que me traz esperança, que é esse versículo aqui. Jeremias, no meio dessa situação tão difícil, né, com coisas vindo à mente dele, sofrimentos, né, ele deve ter visto pessoas sendo assassinadas, né, os jovens sendo levados cativos para a Babilônia, e tudo aquilo estava deixando a alma dele amargurada, abatida, ele sem força. Mas aí ele se lembra de alguma coisa e ele começa a trazer à memória dele coisas que trazem a ele esperança, né? Ele estava sem esperança e aí ele começa a fazer certas coisas que fazem com que ele retome a esperança. Ele começa a se lembrar de alguma coisa que ele começa a dizer aqui no versículo 22. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Jeremias se lembra de um detalhe, ele vai colocando na mente dele as verdades de Deus, as verdades da palavra de Deus. Ele deve começar a falar, né? Ele começa a expressar que a tua fidelidade é grande. Veja, o que estava acontecendo na nação de Israel era cumprimento da palavra de Deus. Deus permanecia fiel, Deus havia prometido de que se o povo não se arrependesse, viria sim aquela destruição sobre a nação. Então, aquilo, por pior que fosse, era o cumprimento da palavra de Deus. Mas Jeremias se lembrou de outras promessas que Deus havia feito, de que levaria o povo iria cativo, mas o povo voltaria. Daniel depois começou a profetizar nesse período aí do cativeiro babilônico. Deus era fiel e Jeremias começa a se lembrar disso e começa a ter esperança quando ele se lembra da palavra de Deus, da fidelidade de Deus. E é exatamente isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, né, naqueles versículos que a gente leu, o escritor aos Hebreus fala e chama a atenção do fato de que Deus não pode mentir e que todas as promessas dele são sim e amém. Está lá, acho que é 2 Coríntios, no primeiro capítulo. As promessas de Deus são em Cristo sim ou amém. Deus não pode mentir. É a palavra de Deus que sustenta todo o universo. Então nós precisamos nos encorajar. Veja que não é Deus que trouxe a memória de Jeremias. Ele diz aqui, torno a trazer isso à mente, eu trago à minha mente. Eu tenho um papel fundamental em me encher de esperança. Deus comunica esperança através da palavra e do Espírito, mas Deus não força essa esperança sobre nós. Eu preciso me encorajar, eu preciso me alimentar, eu preciso me lembrar, né? Tornar a lembrar, colocar na minha mente as promessas de Deus e assegurar o meu coração, como o apóstolo João diz lá na sua epístola, né, em 1 João, acho que capítulo 3, ele diz que nós precisamos assegurar o nosso coração para termos confiança diante de Deus. Então você precisa fazer como Josué, em Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você precisa falar a palavra de Deus, precisa se encorajar. Lembre-se lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja, nós é que temos que nos encher do Espírito. E ele diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Salmos, né? Palavra de Deus. Você se enche do Espírito Santo cantando, falando, mas você não pode ficar numa atitude passiva. Você tem que ter uma atitude ativa para se encorajar com a palavra de Deus e se encher de esperança, trazendo à memória a fidelidade do Senhor e as promessas de Deus para você, para a igreja e para todos nós. Ele continua dizendo aqui, no versículo 24, né? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, né?
Já expliquei que esperar é ter esperança, ter a expectativa em Deus, ficar na expectativa de que Deus vai agir, Deus vai operar e vai operar em nosso favor. No versículo 25, ó, veja só a diferença, ele vem amargurado de espírito, né? Jeremias vem triste, abatido, amargurado, viu coisas horríveis, as coisas horríveis, né? Talvez parentes dele sendo mortos diante de seus olhos. Muitos parentes de Jeremias devem ter sido levados cativos. E ele estava com tudo aquilo na memória, mas ele começou a trazer à memória a fidelidade de Deus. E aí, veja só, ele começa a ter uma atitude diferente agora, né? Ele já diz, ó, no versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Mais uma vez, o esperar, né? A esperança para a alma que o busca. E aí, olha só o que ele diz no versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Gente, então, bom é ter esperança. A esperança, ela é boa para nós. Nós precisamos ter a esperança bíblica, a esperança que Deus nos comunica pela sua palavra e pelo seu Espírito. Mas não podemos esperar, né? Esperar em Deus não quer dizer você ficar de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo. Não, esperar em Deus é você se encher do Espírito Santo e procurar agir na convicção de que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para agir, para executar. Exatamente porque a esperança ela é fundamentada, ela é baseada na fé. Amém, amados? Então, que Deus abençoe aí vocês, né? Que o Deus da esperança encha vocês de alegria, de gozo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E aí um abraço aí para o meu pastor Eider, né, que está aqui na sala, o irmão Jorge Mendes. Graça e paz a todos. E Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Vamos encerrando aqui a transmissão.